Muito bem, já estamos no YouTube. Bem-vindos a todos. Boa noite. Deixa eu só voltar aqui para o nosso... Muito bem, professora Lindinha. Acho que nós já estamos lá no live do YouTube. Muito bom. Vamos agora observar as pessoas entrando e daqui a pouco você já pode ver aí. A Rita também nos ajuda aí com essa observação. Muito bom. Ótimo. Boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui, com as convidadas. E serão uns minutos maravilhosos, de muito conhecimento, com certeza, né, Tosi? Será muito bom. A gente agradece muito a presença delas, disponibilidade de tempo, e alguma coisa que a Rita estava dizendo agora nesse momento, que essa situação aí de gestão de recursos humanos, né, Rita? Diga aí. A nova, agora, o pessoal de recursos humanos é a profissão agora pós-pandemia, tá? Que vai lidar, né, com toda a parte de gerenciamento dos novos skills, né, dos soft skills, que agora é bem recomendado para o mercado de trabalho, para poder adequar as novas tecnologias e os novos modos de trabalho com colegas e com as empresas. Então, é esse profissional que vai cada vez mais interfacear as empresas conosco, ou com os alunos e com os profissionais que estão aqui à disposição para o trabalho. E cada vez mais esse contexto do pós-Covid, como a Rita estava falando, vai exigir mais ainda esse trabalho de interface, seleção e adequação das pessoas. Por isso é muito importante a gente trazer esse profissional para ter contato conosco aqui na comunidade da FATEC e nos orientar e nos iluminar quanto às necessidades de nossos aperfeiçoamentos e como é que a gente pode se desempenhar melhor. Certo, professora Lindinha? Certo. Aí a escolha, Tosi, as nossas convidadas foram escolhidas aí, que nós vamos apresentá-las, pensando já nesse futuro, né, para que os nossos alunos fiquem atualizados, para ter uma facilidade de entrarem no mercado de trabalho pós-pandemia aí, né? A ideia, escolhemos pessoas assim que vão iniciar o nosso webinar de forma maravilhosa, com certeza. Os alunos amarão hoje. É isso. Então, estamos esperando mais uns 3, 4 minutinhos e daqui a pouco a gente já começa a dinâmica de hoje. Uhum. Perfeito. Então, estamos esperando mais uns 3, 4 minutinhos e daqui a pouco a gente já começa a dinâmica de hoje. É importante que quando a gente estiver falando, vocês coloquem no mudo para não ficar com o eco do YouTube, né? Do eco, Uhum. Tem sempre um delayzinho. Então é melhor a gente se comunicar aqui por essa plataforma e lá no YouTube a gente pode olhar, mas sem o som. Né? Senão confunde o que está acontecendo. Pronto, achei aqui a nossa... Olha lá, eu mesmo falei e eu mesmo fiz. Tava aqui. Mas é assim mesmo. Beleza. Nós estamos já... O pessoal já está chegando, olha lá. O pessoal já tem Olha aí... que legal. Eu estou parecendo que eu estou começando a hora da aula. Que delícia. Não é, Rita? A gente está em sala de aula esperando os alunos chegarem. Está chegando, olha lá. O pessoal já tem bastante gente. Ai, que delícia! Muito bom. Muito bom saber que os lindinhos estão aí participando conosco aí. Tudo bem. Faltam ainda 2 minutos. Eu queria mais uma vez agradecer a Kátia, a Angélica e todos que estão aqui conosco, também deixa eu ver aqui, a Camila, que também vai falar conosco hoje.
são todas profissionais ligadas aqui ao nosso meio de seleção de profissionais, de pessoas para trabalhar nas empresas, e é isso que a gente quer, que os nossos alunos tenham a oportunidade de conversar, de estar aqui nesse contexto e ver como é que vai ser o mundo agora da possibilidade de arrumar um emprego, de como é que se desempenha, o que as empresas estão pensando nesse mundo, como é que vai ser a empregabilidade pós-Covid, não é isso que nós vamos, alguma coisa nessa linha que a gente pretende estar conversando e dando oportunidade aí para os nossos alunos pensarem um pouquinho mais, e também como é que está essa situação das empresas, entender como é que a gente tem que se organizar como pessoa para manter um potencial de oferta de trabalho. Acho que esse é o grande mote aqui da nossa estratégia de hoje. Vamos lá. Também queria agradecer, viu, Lindinha, aos nossos colegas que estão na retaguarda, agradecer o Sabá, o Marquinhos, a Elisiane, a Cássia, todos os coordenadores que estão muito envolvidos, né, para que a gente tenha a possibilidade de estar fazendo essa atividade hoje, tá bom? E lembrando a todos que podem mandar pelo chat, né, Lindinha? Isso, pelo chat. As dúvidas podem mandar pelo chat e no final das apresentações eu realizarei para as nossas convidadas. E caso alguma pergunta não seja respondida, nós já combinamos que depois nós enviaremos as respostas aí porque nós sabemos que hoje serão muitos alunos participando e pode ser que não dê tempo para responder a todas as perguntas. E aproveito também, Tosi, para ressaltar para os alunos todo assim, o trabalho que nossa equipe teve, o carinho que foi realizado esse webinar e pensando para o futuro deles, né? É bom ressaltar isso, né? Que é uma equipe que está bem envolvida nisso e acrescentar o que você falou, agradecer a Kátia, a Camila e a Angélica pela disponibilidade aí, que eu sei que elas têm uma vida de trabalho assim muito intensa, e dar essa oportunidade para os nossos alunos, viu? Muito obrigada, que Deus ilumine muito a vida profissional de vocês e pessoal. Muito bem. Eu vou, então, dar início, já são 7h, 7h01, eu vou dar início aqui à apresentação de todos que estão aqui participando conosco, agradecendo a presença de todos os alunos, tem bastante gente chegando, né, muita gente aparecendo aqui agora no nosso webinar de hoje. Então, muito contente, a gente fica muito contente com essa possibilidade de estar aqui trabalhando juntos hoje e recebendo os alunos para tratar de um tema tão importante quanto esse, de como é que vai ser a gestão de pessoas, como é que é a questão da empregabilidade e que tipo de perfil, como é que nós vamos nos comportar nesse ambiente que o futuro nos reserva sobre a questão de emprego e a busca por pessoas. Primeiro, eu gostaria de apresentar, então, as nossas convidadas de hoje. Eu agradeço muito a presença delas. Primeiro é a Kátia Lukemeyer. A Kátia, ela é psicóloga, pós-graduada em recursos humanos e centenas de cursos de especialização em RH, avaliação de perfil comportamental, liderança e gestão estratégica com experiência de 20 anos em RH. Trabalhou em 3 multinacionais de diferentes segmentos, o automotivo, commodities e na área de saúde, sendo General Motors, Vale e Johnson & Johnson, respectivamente. Hoje, na posição de gerente sênior de RH da Johnson & Johnson, na parte de produtos de consumo. Lidera processos de desenvolvimento de liderança, gestão de mudança, desenho e estrutura organizacional. Também trabalha com a questão de gestão de clima, coaching e outros assuntos importantes dentro da área empresarial. Obrigado, viu, Kátia, da sua presença.
Temos também a Angélica Paiva, que é cofundadora da Vida e Trabalho com Significado, né? É mãe da Eduarda, psicóloga e pós-graduada em desenvolvimento organizacional, tem 11 anos de experiência na área de recursos humanos em empresas de grande e médio porte, multinacionais e nacionais. Especialista na área de desenvolvimento organizacional de pessoas, coordena projetos de desenvolvimento de líderes, engenheiros, analistas e time operacional, trabalha na construção do modelo de educação corporativa, com foco nas unidades de negócios, e desenvolvedora de soluções educacionais que visam atingir um novo formato de aprendizagem. E também temos a nossa convidada, a Camila Lisboa. A Camila também é cofundadora da Vida e Trabalho com Significado, é psicóloga, graduada na Universidade de São Marcos, em São Paulo, e pós-graduada em Administração de RH na FAP, com cursos de carreira e liderança na FIA e Fundação Dom Cabral. Tem experiência de 20 anos em multinacional brasileira, empresas de serviço e consultorias de RH, especialista na construção de programas de desenvolvimento, atuação como business partner e headhunter. Construção de modelo de universidade corporativa com desenvolvimento das academias e trilhas por trilhas de tecnologia e também programas de mentoria, programas de desenvolvimento da liderança e da engenharia. Bem, nós estamos só com grandes cobras aqui, no bom sentido da palavra, ou seja, um time de alto nível. E eu gostaria, então, de passar a palavra para a Kátia, que vai começar as apresentações, a falar com a gente hoje. Vou passar a palavra, então, para a Kátia. Kátia, com você. Muito obrigado. Perfeito. Boa noite, professor Tosi. Boa noite, Camila, Angélica, Lindinha, Rita e Cássia, e todos os alunos aí que nos acompanham pelo YouTube. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, dividir um pouco do que as empresas buscam, do conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo desses anos, né, de carreira, e principalmente agora focar no momento que a gente está vivendo, no futuro, nas tendências, e vai ser mais um bate-papo, uma conversa, nada super estruturado, super formal, mas é um material com base em pesquisa, em muitas leituras e muita pesquisa de consultorias bem confiáveis, não só do Brasil, mas do mundo. Então, acho que o nosso objetivo é compartilhar um pouquinho com vocês. Vou dividir aqui minha tela para a gente começar. Ótimo. Então, vamos lá. Nossa webinar é sobre as expectativas das empresas frente às competências profissionais atuais. Então, para a gente começar essa introdução, eu vou apresentar para vocês essas referências, que são as principais consultorias ou instituições de ensino do mundo, que estudam e fazem pesquisa mesmo, muitas pesquisas, com base nas principais empresas do mundo, em dados que as principais empresas do mundo fornecem para essas consultorias, e elas emitem relatórios anualmente, ou às vezes bianual, mas relatórios de pesquisa e de tendências. E é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês, e depois a Angélica e a Camila vão falar um pouco mais especificamente das competências, aquilo que, perante essas tendências, perante esse cenário, aquilo que é exigido de nós como profissional. E a gente se coloca também, porque nós somos profissionais, e a gente está o tempo todo também se atualizando. Então, vamos lá. Quais são essas referências? A Mercer, a Robert Half, a Harvard Business Review, né, uma publicação que a Harvard faz também anualmente, Century, McKinsey, Michael Page e Gartner. Tá? Essas são as referências, e muitas vocês conhecem certamente, mas são referências globais e facilmente vocês encontram esse material também na internet. Alguns, inclusive, disponíveis para todos, tá? Quais são essas tendências, então, da indústria, da economia e do mercado? Primeiro, vamos trabalhar um pouquinho o lado do consumidor.
qual é o nosso papel aí como consumidor? O que a gente tem como tendência, como mudança no nosso comportamento como consumidor? Primeiro ponto, mais personalização e menos escala, porque eu sou da indústria de manufatura, né? Há muitos anos trabalho em manufatura, e a manufatura ela foca muito em produzir o mesmo produto em larga escala, porque isso diminui o custo, aumenta a competitividade, é muito mais fácil, você tem muito mais facilidade no processo, você evita erros, etc, etc. Mas, pelo lado do consumidor, a gente busca muito mais a personalização, ou seja, um produto personalizado com aquilo que eu preciso, do que um produto produzido em massa. Essa é a nossa tendência. Vou dar alguns exemplos. Muitas empresas esportivas, né, famosas, não vou citar nomes aqui de empresas, mas pelo sigilo, mas elas começam a produzir um tênis para o seu perfil, uma roupa específica para aquilo que você precisa, para o seu estilo de corpo, para o seu estilo de esporte. A mesma coisa para a indústria de beleza, começa a fabricar maquiagem específica para a sua pele, para aquilo que você quer, para o seu objetivo, para os seus hábitos, para aquilo que você realmente precisa. Então, é muito mais personalização e menos escala. O que nós buscamos também como consumidor? Uma economia verde, a preocupação com a procedência do seu produto e com o meio ambiente. Então, de onde vem esse produto, se essa empresa está poluindo, se essa empresa está repondo os recursos para o planeta, se é natural, orgânico, existe uma tendência nesse sentido. E não só de ser natural, orgânico, mas também olhar o sistema como um todo. Olhar a cadeia produtiva como um todo, mesmo que não seja alguma coisa orgânica ou de uma economia familiar, que tem sido uma tendência também, ou mais próxima, né, do seu ambiente, olhar essa empresa, se essa empresa tem propósito, se ela tem valor, o quanto ela contribui para a comunidade de uma forma geral. Então, essa economia verde também é uma preocupação crescente aí no nosso perfil como consumidor. Foco no essencial. Eu acho que, principalmente essa pandemia, né, a gente não vai focar aqui só nos aspectos pós ou, né, pandemia, mas foco naquilo que é necessário. O que eu preciso para viver bem, o que eu preciso, não estou falando que não vai entrar entretenimento, não vai entrar supérfluo, entra sim, mas muito focado naquilo que é importante para mim, e não necessariamente no que a mídia ou a sociedade, a comunidade impõe como uma necessidade. Então, a gente tende a mudar mais para esse foco no essencial, tá? E é uma lição aprendida, talvez, da pandemia. Né? O que eu realmente preciso para viver? O que realmente é essencial para mim? Pessoas vivendo mais, né? Então, nós estamos vivendo mais, vamos viver até mais, com uma idade maior, né? Então, a população tende a envelhecer, a gente tende a ter muito mais gente na terceira idade do que pessoas mais novas. Então, existe esse envelhecimento, e aí as empresas também precisam focar nisso, e nós, como consumidores, a gente foca muito aqui no próximo ponto, que é a saúde. Né? O cuidado com a saúde vai ser muitíssimo importante. Serviço também é uma tendência, né? O serviço, o turismo, nesse sentido de bem-estar, tá? Provavelmente o nosso foco, a nossa forma de consumir o turismo vai mudar muito, principalmente agora. E a indústria também do turismo já está se adequando, está mudando a forma como ela fornece, né, esses serviços também para a gente. Economia do bem-estar, né, os 3 itens aí estão bem ligados, né? Toda a economia do bem-estar, seja aplicativos de ginástica, academias, vitaminas, mesmo conhecimento ligado à saúde, muitos cursos online estão sendo produzidos focados no bem-estar. E também um pouco acompanhando da estética e até mesmo a personalização da forma como você compra um serviço médico, um acompanhamento médico de mais longo prazo, olhando você como um ser humano total, não apenas a medicação ou a cura de uma doença isolada num determinado momento da vida, mas olhando a vida como um todo, né? O nosso bem-estar como um todo.
Conectividade digital, isso é algo que não tem volta, né? Uma empresa hoje que não se conecta, seja da forma mais simples ou mais complexa, né? Usando recursos simples como o WhatsApp, como o contato direto com o cliente, ou uma empresa mais sofisticada que tem o seu próprio site, que tem o seu próprio... a sua forma, o seu formato de venda muito personificado, também isso vai ser uma constante na nossa vida. E isso também vem, já era uma tendência, mas acelerou com certeza com a pandemia. Por quê? As pessoas que não estavam acostumadas a comprar pela internet, hoje elas compram tranquilamente e a procura está crescendo muito. Então, isso vai ser uma constante. Então, a gente chama que as empresas não podem mais ter uma gambiarra digital. Elas têm que ter uma solução muito fácil, uma forma fácil de se conectar com o seu cliente. Isso para venda e para o pós-venda. Tá? A gente não pode se limitar à compra fácil, a busca fácil do produto, até mesmo a chegada na casa, né? No consumidor final. Mas olhar a cadeia como um todo, como é que você vai dar o suporte depois, uma troca, essa conectividade digital e essa conexão com o consumidor vai ser importantíssimo para as empresas daqui por diante, porque é a nossa exigência como consumidor. Então, essa experiência de compra, ou física ou virtual, a experiência física também vai mudar bastante, né? Já está mudando, já mudou na realidade, né? As lojas, os shoppings que estão abertos ao redor do mundo estão de uma forma totalmente diferente. Então, a nossa experiência, a gente vai ficar muito mais atento a essa experiência de comprar. E o custo com valor. O mercado de produtos caros, de produtos premium, né? O luxo, ele sempre vai existir. Mas a gente vai muito mais com foco nesse essencial, né, que eu falei para vocês, o necessário, a gente vai sempre focar mais naquilo que tem valor para mim. Às vezes você tem um produto caro, mas o quanto você vai utilizar ele, ou o quanto ele é importante para você, ele se torna de valor, né? Ele tem um custo que para você é viável, mas o custo ele vai estar muito ligado ao valor que você dá ao produto, que o consumidor dá ao produto. Então, a gente vai mudar e a forma como a gente se conecta com as empresas, a forma como a gente exige o produto, a forma como a gente quer consumir, aí é uma tendência nos próximos anos aí, né? Acho que o próximo ano vai ser decisivo. Mas não é nada que já não fosse uma tendência antes da pandemia. O fato é que a pandemia acelerou um pouco o nosso perfil como consumidor. E aí, por outro lado, quais são as tendências, né, da economia, deixa eu só mudar aqui minha tela, da indústria, da economia e do mercado, para acompanhar esse consumidor diferente. A indústria X.0, a gente falava muito da manufatura 4.0, da indústria 4.0, agora a gente já está falando da X.0, que é tecnológica, conectada e digital, né? A forma de tomar decisões, de analisar dados, isso tudo está mudando com muita rapidez. A máquina que aprende, né, o learning machine, a máquina que aprende, que te fornece dados para uma manufatura ou para uma produção, né, falando muito da indústria aqui da manufatura, isso tudo é uma tendência. Robótica, automação de uma forma geral, isso já vinha, né, com uma tendência, mas vai continuar. E isso exige também de nós, como profissionais, competências diferentes, skills diferentes. Aquilo que a empresa busca hoje, que a indústria busca da gente, é um conhecimento diferenciado para qualquer nível que seja, tá? Foco no ecossistema, que tem muito a ver com a preocupação ali com o meio ambiente, com a economia verde que eu falei para vocês no consumidor. A gente não vai mais pensar só naquilo que eu vou comprar, né? A gente vai pensar ou aquilo que eu vou fornecer como empresa, mas a gente vai olhar o sistema como um todo. E a tendência diz que as empresas não vão solucionar os problemas internamente,
que mais de 90% dos problemas de uma empresa, de uma indústria, eles vão ser solucionados por um agente externo. Pode ser uma ONG, pode ser parceria com o governo, pode ser uma startup, pode ser uma parceria com uma instituição de ensino. Então, a gente vai estar muito mais conectados com interno e externo, né, empresa e comunidade de uma forma geral, do que nunca. Vou dar um exemplo bem improvável, não quero citar aqui o nome das empresas, mas um dos estudos mostrou que uma empresa de computadores, de informática, de IT, né, que faz a manufatura de computadores, ela fez uma parceria com uma automotiva para ambos, né, tem muito não digo lixo, né, mas eles produzem muito waste, muito desperdício, né, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. Eles não sabem o que fazer com esses produtos, que às vezes não são vendidos, ou depois que retornam de um consumidor, se tornam lixo. E eles fizeram uma parceria global, mundial, para tratar dessa reciclagem juntos. Então, uma coisa totalmente improvável. E isso vai ser cada vez mais comum. Negócios guiados por uma estratégia digital, como eu falei para vocês, as decisões vão ser tomadas com base em dados analíticos. Então, essa é uma grande tendência, né? A análise de dados, a forma como a gente capta os dados e trabalha com esses dados e toma decisões, tanto de business, né, de negócio, de lançamento de produtos, quanto de decisões de produzir ou não produzir algum produto, né, pela facilidade, etc. Então, isso está sendo, né, cada vez mais uma tendência. Inteligência artificial, como eu falei para vocês, as máquinas que aprendem, os produtos, né, eles vão estar muito mais conectados. Tem um próximo item aqui que é a internet das coisas, né? Tudo vai estar interligado. Então, a gente vai estar andando na rua, de repente você tem um relógio que está conectado com todo o seu corpo, que entende como é que seu corpo está funcionando, e aí você passa mal, tem um problema de pressão, uma queda de pressão, ou algum mal súbito, o seu próprio relógio vai te avisar desse mal súbito, vai conectar com o seu médico, vai informar o seu médico, se tiver risco de vida, ou já chama uma ambulância, então tudo está conectado. Isso é uma tendência também. Teria vários outros exemplos aqui para fornecer para vocês. O carro, né? Você está com um problema no carro, de repente o seu carro tem alguma pane no meio da estrada, mas o próprio sistema do carro já é conectado com um alerta, o alerta já manda um aviso para você, já pergunta se está tudo bem com você, se é o carro, se às vezes pode ter sido um assalto, alguma coisa assim, já mandam ou uma viatura, uma ambulância para o local. Então, tudo vai estar conectado num futuro bem próximo. Estoque zero, né, uma grande tendência também. Tanto a personalização quanto o estoque zero são importantes, inclusive, para o meio ambiente, né, para você produzir aquilo que, de fato, vai ser usado pelo ser humano, né, que vai ser útil. Então, cada vez mais a cadeia, né, de supply chain pensa em não ter um estoque. E é para ter menos custo para as empresas e também para proteger o meio ambiente, as duas coisas, tá? A internet das coisas eu já citei, junto com inteligência artificial, máquinas que aprendem, né, o learning machine, que fornecem dados para você o tempo todo de possíveis acidentes, de possíveis quebras, de possíveis paradas, melhoria na qualidade dos produtos muito acelerada, porque a própria máquina vai te fornecer esses dados e você vai conseguir produzir de uma forma muito mais segura, com mais qualidade, mais rápida. Blockchain, né? Isso é um termo novo que está sendo usado agora nas manufaturas, olhando uma operação mais descentralizada e mais segura. Então, essa tecnologia ela migrou dos bitcoins, né? Que é uma moeda totalmente virtual, e o blockchain está sendo usado agora nas empresas, né, nas indústrias, olhando o supply chain como um todo. Então, isso é algo que está começando agora.
a ser utilizado para conseguir ter o estoque zero, para conseguir produzir apenas aquilo que você vai, de fato, vender, para conseguir chegar mais rápido, né, pensando na logística, de uma forma mais segura. Tem vários produtos que são controlados, de diversas formas, rastreados, inclusive. Então, as empresas estão se preparando para isso também. E, por último, aí para a gente fechar, a sílaba agora é o é o compartilhar, colaborar, coproduzir, co-branding. O que é isso? Mais ou menos ligado ao foco no ecossistema que eu expliquei antes. A gente não vive mais num mundo isolado ou no mundo só da competição. A gente vive no mundo da colaboração, aonde eu posso colaborar com você, mesmo às vezes, muitas vezes, sendo competidor. Mas para um determinado produto ou para uma determinada tecnologia, eu faço uma parceria e produzo ou eu lanço um produto com co-branding. É uma coparticipação. Então, o compartilhamento ele tem sido cada vez maior para troca de experiências, de conhecimento e nas indústrias também, tá? Então, a coprodução, a colaboração, ela tem sido cada vez mais utilizada e vai ser cada vez mais utilizada daqui para frente. Como eu falei para vocês, parcerias com startups, parcerias com o governo, né? Vocês viram aí, o Dória anunciou esses tempos uma parceria entre a China e o Instituto Butantan. São parcerias que sempre aconteceram, mas agora vai ser muito mais acelerado esse processo. E tem vários exemplos dentro da própria indústria também. Deixa eu ver aqui o tempo. E aí o futuro do trabalho, né? Qual seria o futuro do trabalho frente a essas mudanças todas que a gente falou aqui? Profissionais mais flexíveis. Então, em todos os níveis. Flexíveis em conhecimento, flexíveis em atitude. E aí eu não vou entrar muito no campo aí que a Angélica e a Camila vão explicar, muito do perfil, mas flexíveis de uma forma geral, a capacidade de adaptação e de aprendizado constante. As empresas vão focar muito na experiência do empregado, né? Em fornecer uma experiência boa, importante, completa para o empregado. Por quê? Porque as pessoas qualificadas, as pessoas que serão as detentoras de um conhecimento importante para a companhia, um conhecimento que seja valioso para as empresas, elas vão ser muito disputadas. Então, aqui o conhecimento, e assim, acho que é um grande privilégio para vocês participarem dessa instituição, né, que é a FATEC, que é extremamente importante para a gente como comunidade, de uma forma geral. Isso vai ser cada vez mais importante, o aprendizado constante, essa experiência que as empresas vão dar para o empregado para que ele fique na empresa. Porque a gente vai ter muito mais trabalho do que emprego. As pessoas vão querer trabalhar em projetos diferentes, diversificar a experiência, do que necessariamente estar empregado numa grande companhia. Esse é o futuro, é a tendência. Pode não ser no curto prazo, mas no médio prazo será assim. Ponto importantíssimo, a gente vai a todo momento desaprender para reaprender. Desaprender e aprender novamente o tempo inteiro. Se eu for pensar dentro da minha área, e vocês com certeza também nos cursos que vocês têm, manutenção de aeronave, logística, produção industrial, manufatura avançada, todos os cursos que vocês têm aí, o que valia 5, 6, 7 anos atrás, já não vale tanto. Você tem um fundamento, mas o conhecimento mudou, a indústria mudou, as coisas mudaram. Então, se eu pensar na minha área, né, recursos humanos, o que eu fazia há 5, 6 anos atrás é muito diferente do que eu faço hoje. As soluções que eu apresento para os meus clientes, né, para os líderes que eu atendo dentro da empresa, já são diferentes. Então, a gente vai ter que reaprender o tempo todo. E, muitas vezes, se desvencilhar daquele conhecimento que a gente tinha, que a gente sempre fez. Por exemplo, solucionar o problema dentro da empresa. Não é mais só isso, né? Eu posso me conectar com alguma instituição fora, uma empresa diferente fora, para trazer a solução para dentro da empresa. Mais estudos, aprender a vida inteira, né? Tá bem ligado com o desaprender para reaprender. A gente vai estudar a vida inteira, e não importa a idade, não importa o cargo que você tenha,
Não importa, importa que para você se manter atualizado, se manter mesmo no mesmo nível, na mesma área, na mesma profissão, você vai ter que aprender o tempo inteiro. Isso é muito gostoso, porque a gente se reinventa a todo momento, a gente cria formas diferentes de fazer as coisas ou de entregar aquilo que a gente quer entregar o tempo inteiro. Adeus trabalho de uma vida inteira, muito raramente uma pessoa vai entrar numa área, numa profissão e vai ficar a vida inteira, ou fazendo da mesma forma, né? Talvez até fique a vida inteira na mesma profissão, mas fazendo da mesma forma vai ser diferente. E aqui, voltando para a indústria, o trabalho de uma vida inteira, assim, ficar 30, às vezes 40 anos dentro de uma empresa, vai ser cada vez mais raro. Não que não vai existir, mas vai ser cada vez mais raro. Aprendizado compartilhado e não individual, né? A gente vai compartilhar, com certeza vocês também na sala de aula, vocês compartilham, fazem muito trabalho juntos, compartilham experiências, né, profissionais também, muitos de vocês estão no mercado de trabalho, trabalham em vários locais diferentes, então hoje a gente aprende muito mais no coletivo, na experiência, do que sozinho, do que fazendo ou estudando sozinho, ou lendo sozinho, mesmo na sala de aula somente o professor explicando ou passando conhecimento. Então, hoje já existe esse compartilhamento do conhecimento. E a gente na empresa também, né? Se eu estou dentro de um projeto, trabalhando um tema dentro da empresa que eu trabalho, eu também peço para pessoas que eu conheço de outras empresas compartilharem como elas estão fazendo, se elas já estão fazendo isso. Agora, com essa história de Covid, né? Nós temos os comitês de crise e a gente compartilha muito. O que a sua empresa está fazendo? Como é que vocês estão lidando com isso? E isso faz parte do nosso dia a dia também. Com isso, o que a gente precisa, né? Ter muito protagonismo, né? O meu protagonismo como profissional, como uma pessoa que quer aprender e não necessariamente uma empresa que vai te fornecer o conhecimento ou até o próprio professor que vai te fornecer 100% do conhecimento. É muito mais a sua busca do que um terceiro, uma outra pessoa atuando para te fornecer aquilo que você precisa. Trabalhar de onde você estiver, isso já estava aqui numa apresentação antiga que eu tinha, antiga assim, dezembro, novembro do ano passado, e agora isso se prova, né? Muitas pessoas estão trabalhando em home office, muitas pessoas estão trabalhando à distância, e isso é uma tendência que agora, com o Covid, só acelerou. Então, os escritórios, de onde você estiver, tem muita empresa já entregando andares e andares de prédios aí, de escritórios, porque perceberam que não necessariamente eles precisem 100% do tempo desses escritórios. Diversidade e inclusão. Diversidade são os diferentes, né? As pessoas diferentes, de diferentes etnias, diferentes pensamentos, diferentes níveis sociais, diferentes níveis educacionais, para que você trabalhe junto num projeto e você tenha novos olhares, novas ideias, tá? A diversidade é isso, a inclusão é você aceitar esse novo, essas novas ideias, a forma como as pessoas se colocam, isso é a inclusão. Então, a diversidade e inclusão é um tema muito frequente e muito trabalhado nas grandes empresas, nas grandes multinacionais, e acredito que também nas empresas menores já tem essa tendência também, tá? Por quê? Porque é importante para a empresa você, por exemplo, pensar num produto e você pensar de diversas formas para que aquele produto atinja o maior número de pessoas. Então, eu acho que tem uma questão de inclusão até social, mas também tem o lado da empresa de pensar que talvez esse produto venda muito mais porque você olhou ele de uma forma mais holística, tá? Uso de dados para tomar decisões, acho que eu já falei bastante sobre esse ponto, né? Tudo é digital hoje, tudo é assim, é analytics, né? Você analisar os dados que você tem para você tomar uma decisão, seja ela pequena, grande, que mude totalmente o seu negócio ou não, mas as decisões cada vez mais elas são tomadas com base em dados. Capacidade de influenciar, cada vez mais a gente vai precisar dessa capacidade de influenciar as pessoas, a convencer, a mostrar os aspectos. Isso, quanto mais conhecimento você tiver, mais facilidade você vai ter de fazer isso. E a aprendizagem experimental. Isso aqui é interessante, né?
Antigamente, a gente, para lançar um produto, você fazia todo o processo de desenvolvimento do produto, né, na sua área de desenvolvimento de produto da empresa, fazia um protótipo, tentava já colocar isso em larga escala e depois lançava para o mercado. Hoje, muitas empresas já lançam um produto online e ele não existe. Às vezes, assim, você tem um produto, por exemplo, hoje para mulher, aí você vai lançar um mesmo produto para o homem. Você lança sem ter desenvolvido o produto ainda, só para ver se vai ter aceitação. Então, existe uma aprendizagem experimental aí, e mais rápida, né? Que é importante para a gente neste momento. Você tem menos custo, você tem mais um cheiro maior, né? Se o mercado vai aceitar ou não. Então, hoje a gente aprende de uma forma diferente também. E aí, frente a isso, quais são as experiências e os conhecimentos que serão necessários para o futuro? E como a gente pode se preparar para isso? E aí eu quero passar aqui a palavra para a Angélica e para a Camila conversarem um pouco com vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada, Kátia. Fiquei ouvindo você falar e tem toda a conexão do mundo com o que a gente vai trazer. Então, é bem interessante, né? Todas essas informações e tendências que a Kátia compartilhou com a gente tem muito a ver com as competências do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. Kátia, acho que eu vou pedir para você continuar seguindo, porque eu não sou o host para continuar. Eu vou fazer uma pequena introdução falando um pouco, né, então, segundo o Fórum Econômico Mundial de 2020, eles estruturaram, mapearam as 10 principais competências do futuro. O último mapeamento aconteceu em 2015 e a gente percebe que a ordem das competências elas vão mudando conforme essas tendências desse novo mundo que vem sendo apresentado para nós, né? E eles nos falam que a tecnologia ela tem impacto diretamente nas nossas tarefas. E aí, subsequentemente, isso se aplica às mudanças de cargos, de estruturas, de todo esse novo mundo do trabalho que a gente tem visto por aí. As necessidades das pessoas estão mudando, como vocês viram, a necessidade do consumidor está mudando, como a Kátia comentou. As necessidades do trabalho, né? A tecnologia ela surge cada vez mais com recursos altamente eficazes e potentes, e com isso a competência do futuro ela nos apoia, nos ajuda a nos adaptarmos nesse novo mundo. A pandemia ela só acelerou tudo isso, né? Futuristas nos dizem que ela acelerou de 5 a 10 anos, mas essas competências, essas mudanças já estavam sendo mapeadas há um tempo atrás, e isso a gente já vinha percebendo no mercado, no futuro, no mundo do trabalho. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa aprender, entender o que são essas novas competências, desenvolvê-las, aplicá-las no nosso dia a dia, então enxergando oportunidades para a gente experimentar. Esse experimentar ganhou muita força porque a gente vai identificando oportunidades para trazer essas competências para o nosso dia a dia, para que a gente vá exercitando essas novas habilidades. E o que é interessante que a neurociência traz para a gente como uma ótima informação é que existe o conceito de neuroplasticidade. O cérebro ele é capaz de se adaptar a novos aprendizados. Então, a gente só precisa querer aprender, repetir várias vezes essa nova habilidade para que a gente seja capaz de seguir com ela como um novo aprendizado. Então, quais são as 10 competências do futuro? A primeira é as soluções de problemas complexos. Então, o que é isso? É aumentar a nossa capacidade de abstração, de trabalhar com o abstrato, né? Um dos pontos é ser um lifelong learner. Então, eu preciso entender que agora eu não aprendo e paro, eu vou aprender para o resto da minha vida, eu vou ter que aproveitar todas as oportunidades do meu dia a dia para trazer novos aprendizados. Isso vai ser importantíssimo para cada vez mais a gente preparar o nosso cérebro para trabalhar com soluções de problemas mais difíceis e complexos. E como que a gente pode treinar isso?
tendo disciplina para o aprendizado, disciplina para o novo aprendizado, a capacidade de saber priorizar aquilo que vai fazer sentido para eu aplicar naquele momento, e eu conciliar objetivos que são conflitantes, para eu ir entendendo o que de complexidade existe naquele momento. O segundo ponto, a segunda competência é a de pensamento crítico. Aqui a gente está em ordem de prioridade dessas competências. O pensamento crítico é o pensamento estruturado, a comunicação clara, a capacidade de fazer perguntas certas e de resolver problemas. Como que eu consigo exercitar isso no meu dia a dia? Como que eu vou trabalhar essa habilidade? Eu vou exercitar participando de debates, eu vou participar de fóruns de discussão e vou participar de conversas sobre temas diferentes daquilo que eu domino, porque cada vez mais eu vou trabalhando o meu cérebro para trabalhar com esse pensamento crítico. A terceira habilidade é a criatividade. Os robôs, eles perdem para a gente de longe, né? A gente é muito mais criativo do que os robôs. Então, essa capacidade ela é importantíssima. Como que a gente consegue treinar essa habilidade? Comece a olhar diferente para tudo o que está ao seu redor. Comece a buscar fazer diferente aquilo que você já faz. Então, eu acho que esse cenário da pandemia é uma excelente oportunidade para a gente trabalhar nossa criatividade. Quantas das coisas que a gente fazia, inclusive na nossa rotina doméstica, que a gente hoje está tendo que fazer diferente por conta do isolamento social, por conta de que o trabalho veio para dentro de casa, o estudo veio para dentro de casa e a gente está tendo que se adaptar. Um outro ponto, então, criatividade é a combinação de quantidade e variedade de informações. Quanto mais eu amplio o meu repertório, quanto mais eu olho diferente para aquilo que está ao meu redor, mais eu consigo inputs diferentes para trabalhar com quantidade e variedade de informações. Isso é bem interessante. A quarta competência é a gestão de pessoas. E aí vocês podem pensar, poxa, então somente líderes podem trabalhar essa habilidade? Não. O líder, ele trabalha todos os dias, ele é orientado, ele estuda sobre gestão de pessoas. Mas todas as pessoas que ainda não são líderes podem trabalhar com essa habilidade, porque eu posso ser líder de uma atividade, eu posso ser líder de uma tarefa, de um projeto. Então, gestão de pessoas é a capacidade de motivar, desenvolver pessoas e identificar talentos. É também a competência de coordenar as ações de acordo com ações de outras pessoas. É saber delegar. E como eu posso treinar essa habilidade? Sendo líder de um projeto. Então, eu posso ser líder de um projeto que eu estou desenvolvendo no meu trabalho, eu posso ser líder de uma atividade, de um projeto na faculdade, eu posso buscar essa habilidade de liderar para eu treiná-la ao longo dos meus dias. A quinta competência é a empatia, e a empatia é o sentir como o outro sente, tirando os meus julgamentos, tirando aquilo que eu acredito. E para eu treinar, eu vou buscar a escuta empática. Então, é eu escutar de verdade o outro, para eu treinar a empatia de me conectar com o outro, sentindo como ele sente. A sexta é a inteligência emocional, que é a gestão das emoções. Isso é fundamental para o dia a dia pessoal e para o dia a dia profissional. Então, eu vou me conhecer melhor, entender as minhas emoções, me conectar a essas emoções, fazer a gestão dessas emoções para eu me relacionar com o outro e ter bons resultados. A sétima é bom senso e tomada de decisão. Tem muito a ver com o que a Kátia trouxe, né? A todo momento a gente toma decisão na vida. E cada vez mais a gente vai precisar trazer essa competência para trabalhar nos nossos projetos, né? No trabalho do futuro. Então, como que eu posso treinar essa competência? Eu fazer perguntas, né? O treinamento da tomada de decisão e bom senso é eu treinar fazer a pergunta certa para identificar o que eu vou fazer diante de um conflito, diante de uma situação que eu preciso tomar uma decisão. É eu buscar novas ferramentas, porque no futuro a gente vai trabalhar muito com análise de dados, né? Então, eu buscar novas ferramentas
que me façam ter mais informações, que me permitam trabalhar e analisar dados para eu tomar decisão sem um viés e com muito dados e fatos. A 8ª é orientação para serviços, orientação para servir. Então, como que eu posso treinar essa competência? Ajudando o outro, né? Eu posso me disponibilizar a fazer algo que eu domino para ajudar alguém, para ajudar alguma pessoa num determinado momento. E esse também é um dos melhores cenários, né? Onde tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente passando por momentos difíceis, e até mesmo no trabalho, o que eu posso fazer, o que eu domino, que eu posso ajudar o outro. Com certeza a gente vai estar treinando essa habilidade do servir. A 9ª competência é a negociação. A negociação, ela está no nosso dia a dia, né? A gente não percebe, mas a gente negocia o tempo todo com o parceiro, com o filho, com o gestor, com os parceiros de trabalho. E como que a gente vai entender essa habilidade, né? Eu vou buscar como que é o meu estilo de negociar. Eu vou buscar negociar no meu dia a dia para entender como que acontece isso, né? O negociar, ele tem muito a ver com relacionamento com pessoas e conciliação das diferenças. Então, como que eu aplico, como que eu trago isso para o meu dia a dia pessoal e profissional? E a 10ª e última é a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? Ela refere-se ao quão rápido e fácil eu consigo acessar o meu sistema de pensamento, né? Eu tenho que dominar esse sistema de pensamento e ter uma mente cada vez mais ágil para trabalhar com todas essas soluções complexas, com esses pensamentos críticos que o futuro do trabalho vai me exigir daqui para frente. Como que eu posso treinar essa competência? Eu buscar fazer leituras totalmente fora de um contexto que eu domine, eu ter acesso com contextos, com temas que eu desconheço. Eu conversar com pessoas muito diferentes de mim. E eu vou estar tendo, nesse momento, que ativar o meu cérebro com situações muito diferentes daquela que eu faço no dia a dia. Então, o que a gente pode fazer com base nessas 10 competências do futuro que o Fórum Econômico Mundial mapeou como competências importantíssimas para que a gente consiga exercer nesse novo mundo do trabalho? Eu preciso identificar o que eu tenho de bom, né? Quais são as minhas habilidades, o que de todas essas competências eu já mando muito bem, eu já é um talento, já é um ponto forte para mim. E aquilo que eu não consigo, eu vou buscar treinar, né? Então, como eu comentei, é só treinando, é só repetindo todos os dias, né? Por várias vezes ao longo de um tempo, para a gente trazer essa habilidade como um conhecimento aplicado e concretizado no nosso dia a dia. Na nossa página do Instagram, do Vida com Significado, nós temos um trabalho que nós fizemos das competências do futuro, trazendo um pouco mais, de uma forma um pouco mais profunda, o que é cada uma dessas competências e como treinar cada uma delas. Então, eu deixo aqui o convite para vocês nos seguirem no Instagram, para vocês olharem um pouco mais desse material, desse conteúdo que nós preparamos. Angélica, eu deixo agora com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência aí, a gente vai partindo para o encerramento, né? Uma vez que a gente começa a entender que a gente tem uma mudança da forma com que o consumidor vai se comportar e como a indústria, né, também vem se comportando, principalmente focando aí na indústria X.0, né, que aí você sai da revolução da indústria para a digitalização da indústria, a gente começa a ter que refletir sobre o nosso processo interno, né? Olhar o nosso processo de autoconhecimento. Então, às vezes, quando a gente fala no processo de autoconhecimento, fica uma coisa meio batida e tem até aquela brincadeira, né? Ah, vamos abraçar a árvore. E, na realidade, não. A gente começa a entender a necessidade da gente se reconectar com a gente mesmo e entender quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, e, inclusive, as minhas oportunidades diante desse cenário e desse mundo VUCA, né? De um mundo tão volátil, tão complexo e tão incerto
que a gente vem vivendo. A gente fala que o Covid acelerou 6, 7 anos em 6, 7 meses, né? A gente vai viver os próximos meses ainda dentro desse cenário. E aí o convite nesse slide é a gente fazer o exercício da matriz do autoconhecimento. Eu estava até dando uma lida nas perguntas, né? Acabei sendo privilegiada de ficar por último e ficar acompanhando as perguntas, e teve um ponto importante que é assim, mas as competências do futuro, essa forma de trabalho mais digitalizada, a gente vai ficar, né, um pouco mais próximo dos robôs? Na realidade, não, é o contrário, né? Cada vez mais a gente vai ser forçado a desenvolver as nossas soft skills, a desenvolver as nossas habilidades, e a gente começa a ter uma ascensão para o intangível, uma ascensão para aquilo que não é concreto. O que é isso? Eu preciso entender melhor as minhas habilidades, entender melhor as minhas emoções, para eu poder me comportar e responder melhor a esse ambiente. Então, chega um momento tão esperado, que é a conexão, né, entre o digital, entre aquilo que a indústria nos propõe e a essência humana. Então, parece que a gente se distanciou por muito tempo e as coisas começam a se conectar nesse momento. Então, eu queria convidar vocês para fazer essa reflexão, né? A gente acredita, e não vou entrar aqui agora, mas tem explicações neurocientíficas para isso, que o processo de escrever, né, de fazer o exercício e de escrever, faz com que o seu cérebro de verdade se conecte com aquilo que você está buscando aprimorar e aprender, né? E é como se você dissesse 2, 3 vezes para você sobre aquilo e consiga fazer um processo de internalização melhor, principalmente quando a gente fala das nossas emoções e do processo de autoconhecimento. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero trabalhar com vocês, né, fazer esse guia de reflexão para a gente se preparar para esse novo mundo, eu acho que não é nem esse pós-pandemia, de novo, ele só acelerou, o novo mundo ele já está batendo na nossa porta e cada vez mais no mercado de trabalho a gente precisa se preparar. Eu gostaria de trazer a primeira reflexão, que é como posso aprender mais sobre mim mesmo? Então, esse é um recurso que a gente vai precisar acessar todos os dias em nossa vida, que é assim, como que eu posso aprender mais sobre mim? Como que eu funciono? Como que eu respondo? Como que eu reajo? O que eu preciso buscar estudar? O que eu preciso buscar me desenvolver? Quem são as pessoas que podem me dar os feedbacks para me ajudar com isso? Eu não vou conseguir aprender sobre mim mesmo sozinho. Então, lembrando da questão colaborativa, ela também é conectada. Quando a gente fala do processo de autoconhecimento, eu vou precisar de uma rede de pessoas que, inclusive, consigam e possam me sinalizar o quão bem eu estou indo e quais são os pontos que eu preciso ter foco e atenção. Uma coisa interessante, né? Talvez só uma reflexão importante aqui, é que a cultura ocidental, a cultura que a gente vive, foi muito treinada para olhar para fora. Então, a gente tem muito um olhar externo. A cultura oriental, ela já foi mais treinada para olhar o interno. Então, vamos pensar numa árvore. A cultura oriental, ela foi treinada para olhar a raiz e depois ela olha tudo aquilo que está para fora. E a nossa cultura fica um pouco prejudicada ou tem um certo déficit porque a gente não faz esse olhar para o interno. E agora, num mundo muito volátil, um mundo que muda muito rápido, depois vocês podem pesquisar mais sobre o mundo VUCA, a gente começa a perceber a necessidade de olhar o interno, né? De olhar para a gente. Não é à toa que a cultura oriental já trabalha isso de forma milenar e a gente começa a ver aí alguns contrapontos e o quão assertivos eles começam a ser, por exemplo, em cenários de pandemia. Então, é uma reflexão importante. Depois, eu vou para o outro lado da matriz, que é aqui. O que é necessário fazer agora? O que eu preciso, de fato, escolher fazer agora? O que está na minha mão, né? Eu preciso fazer uma reflexão, preciso aprender mais sobre mim e eu preciso entender o que eu preciso fazer agora. O que eu preciso mudar? Qual que é o processo de transformação? Quais são as atividades que me dão prazer? O que eu gosto, de fato, de fazer? Angélica, mas não dá para trabalhar só naquilo que eu gosto de fazer, né? Eu preciso pagar as contas, eu tenho todo um cenário, tenho uma família para manter, eu gostaria de trabalhar tocando, né? Trabalhar como músico, mas dentro do Brasil não tem essa condição. Gente, não é disso que a gente está falando, né? Só desse extremo e vou ser feliz. A gente começa a trazer o conceito de felicidade para o trabalho em pequenos momentos, em pequenas situações. A partir do momento que eu conheço mais sobre mim,
eu começo a perceber momentos do meu trabalho, momentos do meu dia a dia, em que eu vou tendo uma satisfação e eu vou me encontrando com aquilo que eu me proponho a fazer, inclusive me propondo a fazer em degraus. Então, nesse momento da minha vida, eu vou focar mais nesse trabalho, vou fazer esse pilar, esse alicerce, para que em um outro momento da minha vida eu possa arriscar mais e eu possa tentar fazer outros trabalhos que se conectem mais com aquilo que eu acredito. Então, a gente precisa fazer esse step by step, né? Degrau por degrau, e se conectar. Mas eu só consigo fazer isso se eu respondo a primeira pergunta dessa matriz, que é como, né, eu funciono, quem sou eu, o que eu gosto. Então, a gente volta àquela velha pergunta da filosofia. Depois, aqui no quarto quadrante, a gente tem, né, do que eu posso abrir mão neste momento. Quando a gente fala nessa matriz de autoconhecimento, é uma coisa que vai, às vezes, na contramão do que a gente vê nas redes sociais, ou quando a gente começa a se comparar com as pessoas, né? Dá a impressão que todo mundo faz muita coisa, você fala, nossa, mas eu não estou conseguindo fazer tudo isso que as pessoas fazem, enfim. A gente orienta, dentro desse processo de autoconhecimento, é você escolher as batalhas. Então, o que de fato eu não vou abrir mão, né? Do que eu não posso abrir mão neste momento, que é algo que, é a minha faculdade, é o meu trabalho, nesse momento o meu foco vai ser a família, enfim. Qual é o pilar, ou quais são os pilares que eu vou investir energia nesse momento e que eu não posso abrir mão? Então, a gente convida vocês a fazer esse exercício, depois a gente pode até disponibilizar essa matriz para vocês exercitarem e fazer. O que a gente quer trazer com ela como reflexão, pensando no trabalho do futuro e nas competências do futuro, é que o primeiro exercício não é você fazer o curso UAU de Harvard. O primeiro exercício é você fazer um curso sobre você mesmo. É você saber quem é você, como você funciona, como que você responde ao mundo, ao ambiente e quem são as pessoas que vão contribuir com o seu crescimento. É isso que vai gerar sustentabilidade para o teu próximo passo, para você se manter no mercado de trabalho que vai ser muito mais amplo, né? E não vai seguir mais aquela linha linear. Então, a gente vai precisar trabalhar a adaptabilidade e a flexibilidade. E aí, só uma última reflexão para a gente encerrar. Tem uma pergunta que a gente ouviu, né, Ká? De uma live que nós fizemos com uma futurista, a Beia, depois se vocês quiserem pesquisar sobre ela, vale a pena. E ela falou ela fez uma pergunta para a gente que foi interessante. Eu perguntei para ela assim, Beia, quais serão as profissões do futuro? Ela falou, não se preocupe com isso. O que você tem que perguntar é como você se habilita para o trabalho do futuro. Então, de novo, o autoconhecimento. Como que você se habilita? Que tipo de conhecimento? Você vai precisar conhecer sobre dados, né? Análise de dados, você vai precisar conhecer mais sobre informática, você vai precisar conhecer mais sobre as emoções. Então, a primeira pergunta é como você se habilita para o futuro. Depois você vai entender quais são as profissões que vão te encontrar, né? Que vão virar o seu encontro no futuro. É isso, gente. Gente, olha, não tenho palavras para expor aqui em relação ao conhecimento que foi passado aqui para os nossos alunos. Muito boa. Olha, eu quero que vocês saibam aí, vocês devem ter visto, mas até no WhatsApp aqui eu recebi muitos elogios. E saibam, lindinhas, que vocês serão convidadas de novo, tá? Vocês agora farão parte da família da FATEC e nós não as deixaremos, né? Com certeza, nós iremos convidar muito, porque a contribuição de vocês hoje foi espetacular. Foi nota 1000, muito bom, tá? Tem 1000 perguntas, a Lindinha já até conseguiu responder algumas aí, mas tem uma pergunta aqui para a Kátia que eles estão aqui, professora, a gente não fez pergunta aqui, mandaram para mim, e aí eu farei agora para a Kátia, mas assim, Angélica, Camila e Kátia, vocês colocaram todos, assim, muitas luzes na vida dos nossos alunos, né? E até reaprender a repreender, né? A gente sempre fala isso para os alunos, que nós estamos aprendendo a aprender, e com vocês aqui, nós vimos como as mudanças serão importantes até para nosso desenvolvimento, né? E aí, Kátia, tem uma pergunta aqui para a Kátia, que eu quero dizer os lindinhos aí, que tem muitas perguntas, mas o tempo, infelizmente,
não temos, né? Então, a gente vamos nos comprometer, tá? Eu peço a vocês, lindinhas, para que depois possamos mandar para vocês algumas perguntas assim muito pertinentes a tudo que foi passado aqui, e vocês depois possam, né, nos encaminhar e a gente encaminhar para os alunos, porque eles estão aqui ansiosos, né, com muitas perguntas, na verdade. E aí foi feita uma pergunta, eu vou fazer uma seleção, quero deixar bem claro aqui para os lindinhos, que foi feita uma seleção de muitas, mas que não serão, eles não fiquem tristes, que teremos ainda como respondê-los. A pergunta é o seguinte: com a pandemia, exibindo as desigualdades sociais que lideranças costumavam ignorar, o que as empresas podem, devem ou vão fazer para diminuir o desequilíbrio que se espalha através de gênero, raça e classe? É uma das perguntas que colocaram aqui. Eu quero que vocês vejam aí, as três eu acho que estão capazes de responder, mas eu queria ver o que vocês dizem aí para os nossos alunos. Bom, Lindinha, foi um dos temas que eu coloquei aqui na apresentação, que as empresas hoje estão, né, internamente focando bastante em diversidade e inclusão. O quão diverso é o meu time de trabalho, times para resolver algum tipo de problema, ou pessoas que eu admito, né, que eu busco no mercado de trabalho para a minha empresa. E o quanto eu faço inclusão, porque às vezes a gente traz um profissional muito diferente e a gente acaba não incluindo esse profissional dentro do contexto da empresa porque ele é muito diferente. E aí você quer trazer o diferente, mas você não aceita ou não inclui esse diferente. Mas a gente tem trabalhado muito com esse tema de diversidade e inclusão. De buscar pessoas diferentes, de diferentes níveis, e aí a gente fala de diferentes níveis sociais, educacionais, diferentes experiências de vida, de diversas formas, e aí pode ser etnia, pode ser raça, pode ser gênero, né? Homem, mulher, sempre esse equilíbrio também a gente busca, a gente analisa isso. A gente falou aqui de dados, né, analíticos, as áreas de recursos humanos também fazem isso. Elas buscam candidatos diferentes, buscam a análise de dados internos para buscar no mercado o diferente. E eu acho que, falando um pouco de inclusão, né, no meio dessa pandemia que a gente está, eu acho que as empresas têm feito um trabalho, as grandes empresas, né, não dá para a gente acompanhar tudo, né, mas as grandes empresas têm feito um trabalho muito importante de informação para as pessoas, de cuidado muito forte, cuidado com a saúde, com a prevenção, fornecendo também recursos médicos para grande parte aí da população. E assim, não só fornecendo informação, mas dentro da empresa você tem um aprendizado enorme de hábitos, de proteção, de como você se protege, né, do vírus, ou de como você se comporta, de como o seu comportamento pode ajudar ou prejudicar a comunidade. Então, acho que esse primeiro trabalho de informação é o primeiro trabalho que as empresas fazem. Fora isso, tem várias empresas que tiveram várias atitudes aí de doação, de compartilhar o seu lucro, inclusive com quem está trabalhando na linha de frente, né? A gente chama de linha de frente, aí quem está ali trabalhando, produzindo. Muitas empresas remuneraram essas pessoas de forma diferente ou reconheceram de forma diferente. Então, acho que teve um trabalho também das empresas olharem o todo e se colocarem também no lugar da comunidade. Tá. Muito importante. Tem mais eu vou fazer a última pergunta, depois eu vou passar para o Tosi encerrar aqui, que eu achei muito pertinente, porque os nossos alunos, eles, quando terminam a faculdade, quando eles estão no último semestre, eles têm uma insegurança, né? Então, eles perguntaram aqui o que é que as empresas esperam dos alunos recém-formados, né? Como a empresa identifica aquele profissional que está preparado para novos desafios na área, né? Como é que as empresas esperam deste profissional recém-formado? Que aí eles têm uma insegurança muito grande. Porque nós não temos muita experiência, estamos terminando o curso aqui. E aí, o que você, ou um de vocês aí responde para nós? Lindinha, eu vou falar bem rapidamente, eu quero passar a palavra para a Camila e para a Angélica.
mas quando uma empresa busca um profissional que está saindo da universidade ou do curso técnico, a empresa não busca o conhecimento, ela não busca a experiência, ela busca o perfil. Então, tudo isso que a gente falou aqui, o interesse, a criatividade, a forma de se relacionar, eu acho que a energia da pessoa, sabe? A gente busca o perfil, a curiosidade, e isso a gente percebe na própria conduta desse aluno ou dessa pessoa durante o aprendizado, durante a universidade, durante o curso técnico, com vários indícios. Os projetos que participou, o quanto se engajou em outras atividades, inclusive as notas, mas não só isso, né? Então, a gente percebe o perfil, a gente busca o perfil. É isso que a gente busca. A gente não busca quem já teve uma experiência X ou Y, de forma alguma. Se vocês quiserem complementar, Camila, Angélica, tiverem outra opinião também, não tem problema nenhum. Não, eu acho que... Quer falar, Cá? Pode falar. Pode falar, depois eu falo. Eu só ia acrescentar, eu acho que é perfeito o que a Kátia trouxe, e eu só acrescentaria que, inclusive, os profissionais com um currículo, né, técnico muito forte, eles já não são mais olhados só com um currículo técnico muito forte, certo, Kátia? Eles já passam a ser olhados soma entre aquilo que a pessoa possui know-how, possui conhecimento, né, tem domínio, é o que a gente chama de um especialista, né, naquele trabalho, naquele recurso, somado a soft skills, né, somado às competências comportamentais. Então, deixa de ser critério único o resultado em si, a entrega, o conhecimento, né, mais técnico, mais racional, e passa a ser uma soma. O processo de inteligência emocional, de soft skills, de lidar com os comportamentos em si. E aí eu ia acrescentar uma fala de Daniel Goleman, né, para responder essa pergunta, que eu acho que agrega bastante, que é assim, 58% do desempenho profissional, né, do seu desempenho, da sua entrega de resultado, depende da sua inteligência emocional. Fora isso, tem uma série de pesquisas que mostram a importância, né, de você trabalhar o autoconhecimento, trabalhar as suas competências comportamentais. Então, se 58% das suas competências comportamentais, da sua inteligência emocional impacta no teu desempenho, a resposta é isso que cada vez mais as empresas começaram a enxergar. Tem outros dados de pesquisa que mostram que as empresas contratam pelo coeficiente de inteligência e demitem por falta do coeficiente, né, emocional. Então, cada vez mais a resposta a gente precisa, sim, do conhecimento técnico, do conteúdo, mas a gente precisa olhar muito para a gente, cuidar da gente, né? Entender quais são as nossas qualidades e quais são os comportamentos que a gente emite no grupo que nós estamos. Não espere entrar numa empresa para você saber o que você faz muito bem, que comportamentos que você tem que são muito bons e que comportamentos que você tem que não são tão bons, né? Busque esses feedbacks enquanto você está na faculdade, com os professores, com os familiares, com os amigos. Eu acho que mais do que entender o que uma empresa espera, que acho que a gente já respondeu, é você olhar como que você pode trabalhar isso antes de estar dentro da organização. Quando a gente está com os estagiários, né, Camila, de alguma forma a gente fala um pouco isso, assim, porque o que a gente olha é velocidade na entrega, o quanto a pessoa é empática, o quanto de fato ela buscou fazer melhor do que aquilo que foi colocado para ela como desafio, enfim. Acho que só ampliar essa reflexão. Eu acho que para fechar, uma orientação muito prática é aproveitem esses anos de graduação para experimentar, para se engajarem em projetos, para puxarem projetos, para serem líderes dessas atividades, né? Porque ali é o momento de errar, de acertar, de entender qual que é o caminho que você gosta mais, porque você vai se conhecendo melhor, interagindo com os projetos da faculdade ou até de empresas que podem se conectar com a faculdade para fazer algum projeto específico. E quando você chegar naquele momento da escolha profissional, onde você vai aplicar teu currículo para algum trabalho em específico, você já experimentou, você já errou, você já se conheceu um pouco mais, você já trabalhou as habilidades que são importantes para o que a empresa espera da gente, né? E você já vai muito mais preparado. Então, eu acho que é tudo isso que as meninas trouxeram.
mais esse momento de experimentação ao longo dos anos dos estudos da graduação. Olha, eu fico muito feliz porque o que vocês falaram aí, o nosso trabalho na FATEC vai ao encontro. Porque desde o primeiro semestre nós trabalhamos já com os alunos para que eles tenham a habilidade de fazer um projeto e no decorrer do curso eles vão se identificando com aquilo que eles mais tenham assim, eles vão se autoavaliando no decorrer de todo, desde o primeiro semestre, no decorrer de todo o curso. Porque eles conhecem uma empresa, eles fazem uma análise do que é, né, do conhecimento que eles têm, que muito no primeiro semestre ainda é muito pouco, mas muito eles já começam a ter essa habilidade. Então, vai muito ao encontro do que já realizamos, né? Que é muito interessante ouvir isso, porque confirma, concretiza aquilo do projeto que nós realizamos na FATEC. Olha, lindas, eu não tenho nem palavras para agradecer a vocês pela contribuição, né, pelo conhecimento que hoje vocês transmitiram para nós professores, nossos lindinhos, a uma comunidade, né, que está aí vivendo esse momento emergencial, mas eu quero reforçar para vocês, e em nome de todos nós da FATEC, o nosso grande agradecimento a vocês, né, e espero mesmo que agora nós da FATEC, né, possamos contar mesmo com vocês, porque vocês agregam muito conhecimento, e agregar é uma coisa também muito importante, né? Para nós termos a noção da realidade aí fora do ambiente acadêmico, né? Então, eu quero agradecer, dar uma semana abençoada para todas vocês, tá? E, em nome da FATEC, dizer que foi muito bom, foi uma noite, assim, maravilhosa. Eu sou da área de comunicação, mas hoje tive um aprendizado, dá até vontade de trabalhar nas empresas, assim, porque de tanto conhecimento que vocês passaram, né? Quer dizer, nós temos que... Eu era mesmo uma leiga, eu até falo nas reuniões, falo para meus alunos que eu era muito leiga nessa automatização, nessa informática. Hoje eu já estou craque nisso, assim, já estou me aperfeiçoando. Craque não, mas me aperfeiçoando. E aí eu falo para os alunos, tá vendo? Tudo chega um momento que nós temos que termos essa visão, né? A necessidade, né? Mas muito, 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 assim, obrigada mesmo por tudo, certo? E aí nós encerraremos aí. Vocês querem mais colocar colocar algo para os nossos alunos aí, professores? Liane, acho que perfeito. Eu só queria deixar uma reflexão. Às vezes na pandemia a gente fica um pouco angustiado com tudo que está acontecendo, né? E aí tem a técnica dos 4 P's que ajuda bastante a gente. Então, só queria deixar um recado para as pessoas que a gente precisa cada vez mais aprender a avaliar intelectualmente a nossa vida. Até por isso que eu e a Ká tem em paralelo, né? Conectando aí com o futuro do trabalho, a gente tem uma vida com significado em paralelo à nossa jornada no mundo corporativo, e essa frase a gente carrega muito, que é assim, precisamos aprender a avaliar intelectualmente a nossa vida. A gente não aprendeu a fazer isso, e eu acho que em tempos de pandemia e pensando no futuro do trabalho, a gente precisa fazer isso. E o como, eu só queria convidar as pessoas a, nesse cenário, pausar, se permitir, ter perspectiva, conseguir enxergar, né, o que elas estão buscando e por que elas estão buscando, e planejar. Eu acho que isso vai nos ajudar a contar histórias diferentes e ter novos aprendizados. Foi isso aí. Muito bom, Angélica. Nossa, muito bom essa reflexão aí. Kátia e Camila, algumas palavras a mais? Ou... Queria agradecer a oportunidade, o convite. Obrigada a todos da FATEC, os alunos, a toda a equipe de coordenação, os professores, a Kátia pelo trabalho em parceria. Acho que o futuro é colaborativo, né? A gente tem que unir os nossos esforços, o nosso melhor, para conseguir aplicar e ajudar as oportunidades que existem pela frente, né? O futuro do trabalho é esse, né? Possivelmente a gente não tenha mais um trabalho em específico num CNPJ só. A gente possivelmente tenha oportunidades em diversos CNPJs para oferecer o nosso melhor, né? Então, é uma oportunidade gigante. Eu vi uma pergunta no chat que eles estavam falando a diferença de trabalhos que não vão existir mais com as novas oportunidades. As pesquisas já indicam que as novas oportunidades são muito maiores do que esse trabalho todo que vai desaparecer, né? Então, tem muita oportunidade pela frente, só basta a gente querer aprender novas habilidades sempre. Obrigada para todo mundo e boa noite.
Ai, obrigada, viu? Tosi, agora eu vou passar a palavra para o diretor, né, Tosi. A Kátia Ele vai irá se despedir também. A Kátia vai se despedir. Ah, Posso me Kátia, despedir também? desculpa, Kátia, desculpa. Imagina, Desculpa, lindinha. Kátia, desculpa. Imagina, lindinha. Eu nem vou me despedir tão bem quanto a Angélica e a Camila, então, mas é agradecer a oportunidade. Eu acho que, como a gente falou aí, a sílaba é colaboração, né, compartilhamento, e eu tenho muito prazer em poder compartilhar. Foi, claro, né, muito rápido, uma pesquisa muito longa, de muitos dados, mas, de forma resumida, foi o que eu apresentei aí para vocês. Me coloco à disposição, com certeza, para um momento aí de perguntas e respostas, que acho que perguntas e respostas são mais, acho que, atrativos e enriquecedores para a gente. Então, me coloco à disposição e como último comentário final aí, eu colocaria assim, não importa tudo o que você fez até agora, importa quem você é e o que você quer traçar para o seu futuro. Então, não importa a idade que você tem, você pode ter 60, 50, 70 anos, não é verdade, lindinha? Principalmente para mim, que, né, já passei dos 40. Importa o aprender a reaprender o tempo todo. A gente aprender, ser curioso, é a energia que a gente tem. É isso que chama os olhos. Então, não vamos nos limitar, vamos nos abrir para as novas possibilidades. Muito bom. Foi um prazer estar com vocês, viu, gente? Ai, foi. Tosi, agora eu passo a palavra a você, querido. Obrigado, lindinha. Obrigado a Kátia, a Camila, a Angélica. Foi assim, muito esclarecedor, bastante entusiasmante, e especialmente para nós aqui que estamos trabalhando já, como a lindinha disse, já há algum tempo, esse cenário assim, muito, muito alinhado, ou seja, até parece, não foi o caso, mas até parece que foi encomendado. Assim, o que a gente vem falando internamente, agora a gente ouviu por parte do ecossistema, do que as empresas, quais são as expectativas do mundo lá fora, corporativo, do que elas esperam das pessoas aqui dentro. Então, não só para os alunos, mas também para nós professores, acho que foi assim, algo muito bom, ou seja, somou muito. Acho que a gente ficou assim, encantado com vocês, aquilo que a Lindinha disse sobre vocês agora já são parte da nossa comunidade, sintam-se em casa. Da mesma forma, a gente vai continuar pedindo ajuda para vocês, sempre que vocês tiverem disponibilidade e que for possível, mas para a gente manter essa família, essa colaboração, que é a palavra de ordem agora, cada vez mais forte e alinhada, trabalhando aí para um futuro melhor de todos nós, né? Então é assim que a gente termina, mais uma vez agradecendo o esforço de todo mundo, especialmente da equipe que está aqui nos bastidores, da Cássia, da Rita, da Elisiane, professor Sabá, Sacaui, professor Marcos Vinícius e tantos outros que tiveram aqui conosco, colaborando para que a gente pudesse ter sucesso nesse projeto aqui de hoje, que é o primeiro, né, do que a gente espera seja uma série de novos conhecimentos, novos desafios. Então, muito obrigado a todos. A gente vai encerrando por aqui. A gente vai também providenciar certificados aí para vocês, para que seja pelo menos um mínimo de agradecimento formal dessa sua participação conosco e dessa sua colaboração na formação da nossa comunidade. Muito obrigado, pessoal que está assistindo. As perguntas que não foram possíveis de ser respondidas aqui na live, nós vamos responder posteriormente com muito carinho e muita satisfação. Muito obrigado, então, e a gente vai encerrando. Então, estamos juntos, né, Lindinha? Estamos juntos, Patec. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.